Olá, vamos estudar. Seja muito bem-vindo. Aqui nós temos vários vídeos com aulas para você estudar e também estamos fazendo agora vídeos com a leitura da letra da lei. Hoje iremos estudar a Lei 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade, ok? Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, curta esse vídeo se você gostar e vamos estudar. Lei 13.869 de 2019 dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou beneficiar a terceiros, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Principal artigo da lei. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiros, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. Logo, não temos crime de hermenêutica, crime de abuso de autoridade de hermenêutica, ok? A divergência na interpretação de lei ou na avaliação dos fatos e de provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 2. Dos sujeitos do crime. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de territórios, compreendendo, mas não limitando-se a, não é um rol taxativo, é exemplificativo. Inciso 1º. Servidor público e militares ou as pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Capítulo 3. Da ação penal. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação pública incondicionada. Lei de abuso de autoridade. Ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada subsidiária da pública, leia-se, se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva.
intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação penal subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contando da data que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Vamos tomar cuidado com isso. Não é a contar do prazo da autoria, é a contar do prazo em que o Ministério Público esgotou o prazo do Ministério Público. Por isso, o parágrafo 2º nos diz: a ação privada subsidiária da pública será exercida no prazo de 6 meses, contando da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Capítulo 4. Efeitos da condenação e das penas restritivas de direito. Dos efeitos da condenação. São efeitos da condenação. Artigo 4º. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2. Também é efeito da condenação a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos. Não é de 1 a 8. A banca vai dizer que é de 1 a 8, é de 1 a 5. Lei de abuso de autoridade, inabilitação para exercer função, cargo público, mandato, pelo período de 1 a 5 anos. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único, campeão de prova. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à à reincidência em crime de abuso de autoridade. Não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Ora, são efeitos da condenação. Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz fixar na sentença o valor mínimo a requerimento do ofendido. Ok? Segundo, a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos. E, por fim, a perda do mandato, do cargo, da função pública. Todavia, a inabilitação para o exercício do cargo pelo período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, mandato ou função pública não são automáticos na lei de abuso de autoridade. Pelo contrário, depende de 2 requisitos fundamentais, indispensáveis. Primeiro, tem que ter reincidência específica em crime de abuso de autoridade. Além disso, deve ser declarado motivadamente na sentença. Das penas restritivas de direito. As penas restritivas de direitos substitutivas da pena de privativa de liberdade previstas nesta lei são a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos. Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Capítulo 5 das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta lei que descrevem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Artigo 7º.
As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não podendo mais questionar sobre a existência do fato ou a autoria do fato quando estas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Logo, se foi decidido lá no juízo criminal que não houve autoria, tá? Que não há autoria daquela pessoa, ou não houve o fato, isso faz coisa julgada material a ser encaminhada para o âmbito administrativo e civil. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal. E vai responder em todas as esferas, independentemente de estar sendo processado criminalmente ou não. Não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Ademais, faz coisa julgada material, entenda-se, em âmbito civil. Assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o fato praticado, o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Capítulo 6. Dos crimes e das penas. Artigo 9. Decretar medida de privação de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, detenção de 1 a 4 anos e multa. O que é que eu gravo? Eu gravo que a lei de abuso de autoridade só temos detenção. Detenção. De 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível. Também, deixar de deferir liminar ou ordem de habeas corpus, quando manifestamente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem a prévia intimação de comparecimento ao juízo, detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 12. Altair, cadê o artigo 11? Os que foram vetados eu tirei daqui, ok? Está em conformidade com o Planalto, atualizado em 21 de novembro de 2024. Super atualizada, mais atualizada de todas. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre na mesma pena quem, parágrafo único, deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre a sua família ou a pessoa por ela indicada. Cuidado com isso, que também isso aí é um andamento constitucional, ok? E aqui configura crime de abuso de autoridade. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra para a sua família, comunicar à sua família ou a pessoa por ela indicada. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade com o motivo da sua prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Prolongar a execução de pena privativa de liberdade, que é pena, né? De prisão temporária, de prisão preventiva e de medida de segurança ou internação, deixando sem motivo justo ou excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Artigo 13.
constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. A. Exibir-se ou ter seu corpo ou parte do seu corpo exibido à curiosidade pública. Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Ok? Detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Artigo 15. Constranger a depor, sob pena de prisão, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício, profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre nas mesmas penas quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o seu direito ao silêncio ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por seu advogado ou defensor público sem a presença de patrono. Violência institucional. Artigo 15A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver sem estrita necessidade. A situação de violência ou outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou estigmatização. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se o agente público permite que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, ok? Aplica-se a pena aumentada de 2/3. Se o agente público intimida a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião da sua captura, quando deva fazê-lo durante a detenção ou prisão. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, falso cargo ou falsa função. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período do repouso noturno, exceto salvo quando se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar as declarações. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Mais uma vez o artigo 18, campeão de prova também. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena: detenção de 1 ano a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão,
deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Estamos vendo que os principais crimes que podem ocorrer na delegacia de polícia, pelo delegado ou pelos seus agentes, seus escrivães e tudo mais, geralmente tem uma pena aí de 6 meses a 2 anos e multa, ok? Mais uma vez o artigo 20 é direito do advogado, né? Impedir, olha aí, artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoalmente e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório, ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Ok? Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou no espaço de confinamento. Ok? Detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo, isso aqui é muito mais grave, né? Por isso que é detenção de 1 a 4 anos e multa. Manter presos de ambos os sexos, um homem e uma mulher, na mesma cela ou espaço de confinamento. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto da Lei 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio, ok? Ou nas suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Mais uma vez, artigo 22. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente, ou a revelia do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena, na forma prevista do caput desse artigo, quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas, ok? Temos que tomar cuidado com isso. Aqui, o artigo 22 cabe a observação, tá, pessoal? Desculpa aí estar fazendo essas observações, mas aqui é a título de estudo. Artigo 22 fala sobre adentrar na residência sem a vontade do morador. Isso é crime de abuso de autoridade, detenção de 1 a 4 anos e multa. Na mesma pena vai incorrer quem coage alguém mediante violência ou grave ameaça ali franquear o acesso ao imóvel ou nas suas dependências. Também cumprir mandado de busca e apreensão após as 21 horas e antes das 5 horas. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Lembrando que se começou antes às 20 horas, pode ultrapassar as 21 horas, ok? Se for imprescindível, né? Excepcionalmente poderá. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios
que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso da diligência de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoas com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa, que por excesso praticado no curso que vai ocorrer por causa do excesso praticado no curso da diligência, omitir dados, informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Artigo 24. Constranger sobre violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento do crime, prejudicando sua apuração. Detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 24, mais uma vez. Constranger, sob violência ou grave ameaça, o funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com fim, olha a finalidade específica, de alterar local ou momento do crime, prejudicando sua apuração. Detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de provas em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento da ilicitude. Artigo 27. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilicitude funcional ou infração administrativa, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra e a imagem do investigado ou do acusado. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse do investigado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe ser inocente. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-o em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado,
ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso. Aqui é a exceção. Ou que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos nos lembrar da súmula vinculante 14 do STF. Os documentos que já foram documentados nos autos, é de amplo acesso do advogado em defesa do seu cliente. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigo 36. Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente, cuidado com isso, o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Detenção de 1 a 4 anos e multa, que é o juiz, né? Artigo 37. Demorar demasiadamente e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vistas em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar o seu andamento ou retardar o seu julgamento. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Cai muito em prova também o artigo 38, que nos diz: antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, a atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 7 do procedimento. Artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber, as disposições do Código de Processo Penal e da Lei 9.099 de 95. Capítulo 8 das disposições finais. O artigo 40 da Lei 7.960 passa a vigorar com a seguinte redação: o mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deve ser libertado. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo de prisão temporária. Aqui foram as alterações que a nova lei de abuso de autoridade fez na lei de prisão temporária. Tranquilo, né? Artigo 41 da Lei 9296 passa a vigorar com a seguinte redação: constitui crime realizar interceptações telefônicas, de comunicações telefônicas, de informática ou telemática,
Promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Lembrando que essa aqui não está na lei de abuso de autoridade, né? Isso é uma alteração que a lei de abuso de autoridade fez na lei 9296. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com o objetivo não autorizado em lei. O artigo 42, a Lei 8069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 227-A. Os efeitos da condenação previstos no inciso 1º do caput do artigo 92 do Código Penal para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. A perda do cargo, mandato ou função, neste caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Artigo 43. A Lei 8906 de 94 passa a vigorar, acrescida do seguinte artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa do advogado, previsto no inciso 2, 3, 4, 5 do caput do artigo 7º desta lei. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 44. Revogam-se disposições em contrário aí dispostas. Artigo 45. Esta lei entra em vigor após decorrido 120 dias de sua publicação oficial. Brasília, 2019. É isso aí, pessoal. Acabamos de fazer a leitura muito gostosa, né? Uma leitura lapidada, caprichada, aquela mastigada, sabe? Não é uma mera leitura, cara. É por isso que às vezes eu faço a leitura limpa, sem nenhuma observação, mas às vezes eu vou ali fazendo aquela, repetindo, botando um pontinho aqui, um pontinho ali, que eu acho que é muito importante, porque assim a gente consegue o quê? A gente consegue se alimentar mais da lei, compreender a lei melhor, e assim a gente tem um estudo de mais qualidade. Você gostou, cara? Se você gostou, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal. Estamos aí com uma bateria de muitos vídeos, certo? Já temos muitos vídeos no nosso canal. A maioria deles são de resoluções de questão direto ao ponto. Então assim, você não pode perder, você não pode ficar fora, né? Fora dessa turma aí que está se preparando para os concursos desta vida. Então, com vocês aí, a lei de abuso de autoridade, carinhosamente ainda chamada a nova lei de abuso de autoridade. Que Deus abençoe sua vida, que você aprenda mais e mais, que você tenha força para estudar, que você tenha ânimo, que você tenha fé e, sobretudo, que você tenha disciplina. E tudo isso que eu desejo a você, eu também desejo a mim mesmo, ok? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto, ó. Retiro é bomba e é granada. Valeu, pessoal!